Oi, pessoal, aqui é a Tati e vou começar a minha história em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou contar um pouco de como eu me tornei católica e eu quero deixar bem claro, tá, que é uma história pessoal e não um tratado teológico. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre a doutrina católica, o que realmente os católicos ensinam, existem pessoas que trabalham isso no YouTube que ficaram muito satisfeitos com responder as suas perguntas. Por exemplo, Padre Paulo Ricardo, professor Eduardo Faria e muitos outros que trabalham diretamente com o estudo teológico. Essa aqui é a minha história. Eu fui criada numa igreja protestante, evangélica, até os 14 anos, e aí minha mãe se converteu a uma outra igreja. Nessa igreja eu fui batizada e continuei frequentando a igreja e lendo a Bíblia. Então a gente era incentivado a ler a Bíblia, a andar com ela, a levar ela para todos os lados e especialmente no culto. Então no culto eles eram lido um trecho da Bíblia e aí era explicado. Tudo bem, eu amei a palavra de Deus, amo, eu tenho memórias afetivas muito grandes em relação a esta primeira Bíblia que eu tive. Essa daqui é a tradução João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia protestante evangélica e eu quero mostrar para vocês como é que eu comecei a questionar algumas coisas que eu era ensinada dentro da igreja evangélica. Aos 18 anos, depois de muito tempo toda a minha vida na igreja evangélica, uma vizinha me convidou para conhecer a igreja católica. Convidou várias vezes, eu não, isso é dentro de mim. Eu falava assim, lá é uma religião demoníaca, não, tem imagem, o pessoal adora Maria. E aí um dia eu finalmente aceitei o convite e fui na missa. Aí na missa eu sentei lá no fundo e esperei acontecer alguma coisa estranha pra mim poder sair correndo e não voltar nunca mais, né? Aí eu fui ensinada, né, que na igreja católica não lê a Bíblia e de repente começamos assim. Leitura do Antigo Testamento, um trecho do Antigo Testamento. Aí eu, uai, estão lendo a Bíblia. Aí depois o Salmo. Salmo responsorial. E as pessoas ainda participavam da leitura. Que por isso você recebe um folhetinho na missa, ou você leva um caderninho de liturgia, ou às vezes a pessoa fala lá na frente o que você tem que falar, e você vai lendo o salmo junto com o leitor. Ok. Aí, depois disso, leitura do Novo Testamento, né? Uma carta de Paulo. Segunda leitura, leitura da carta de Paulo. Aí eu falei, uai, leitura da carta de Paulo? Que negócio que é esse? Aí, finalmente, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, o quê? A Igreja Católica não lê a Bíblia? Mentiram para mim? O que mais mentiram para mim? E a partir daí virou uma chave e eu comecei a estudar mais. Porém, eu já tinha algumas coisas que eu tinha lido eu mesma na Bíblia e que me deixaram intrigada. E aí eu comecei a ver, por exemplo, a Ave Maria não existe na Bíblia. Não existe, isso é uma invenção dos católicos. E aí eu lendo a Bíblia por conta própria, porque na época que eu me tornei católica, a gente não tinha essa facilidade hoje em dia, não, gente. Não tínhamos a facilidade de internet. A internet é um evento bem moderno. Então a gente não tinha isso, não. Se queria saber alguma coisa, tinha que ir na fonte. E a fonte qual é para mim? A Bíblia, obviamente. Então, não existe Ave Maria na Bíblia. Lucas 1, 28. E entrando o anjo onde ela estava, ela quem? Maria, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres.
Aí, em outras traduções, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. É como eu falei, uma expressãozinha aqui, uma expressãozinha ali, não muda o sentido do texto. O que é agraciada? Cheia de graça. O que é salve? É uma saudação. Salve. Ou ave, dependendo do lugar onde essa saudação é feita. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Falei, mãe, e a primeira parte da Ave Maria. E aí, o anjo diz, para você ter certeza que ela é cheia de graça. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ai, eu falei, nossa, foi um tapa na minha cara. Aí continua, mas esse negócio de falar que Maria é mãe de Deus, Deus não tem mãe. Porém, ela é mãe de Jesus. E Jesus é o quê? Deus. Ou você tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida que Jesus é Deus, aí você vai ter que procurar e estudar. Ou, sei lá. Porque se você é cristão e não acredita que Jesus é Deus, é complicado, né? Então, se Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Né? Então, tá. Como é que a gente sabe que é isso mesmo? Tá na Bíblia também. Versículo 41, 42, 43. Aconteceu que ao ouvir Isabel a citação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só, presta atenção. A saudação de Maria. Ela nem tinha visto ainda Maria. E aí ela estava grávida e a criança saltou no seu ventre, cheia do Espírito Santo. Não só a criança, ela também. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A outra parte da Ave Maria. E aí, Maria, mãe de Deus, Jesus Deus ou não? De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Quem é o Senhor? Só existe um Senhor que eu saiba. Pois é. Então, isso aí me impactou e aí eu comecei a questionar. Gente, se dizem que não lê a Bíblia, e tem várias leituras bíblicas, se diz que a Ave Maria não está na Bíblia, e eu acabei de encontrar, o que mais eu não estou sabendo